ao vivo. Seja muito bem-vinda, Daiane Stragliotto. Obrigada, igualmente, Karine Bayer. Não, deixa eu até fazer, antes de começar qualquer coisa, né? Eu estava pensando aqui na questão do sobrenome, né? Da Karine, que é Bayer, e eu trabalhei na indústria farmacêutica e eu trabalhava no laboratório que era concorrente da Bayer. Então, toda vez que eu vejo o sobrenome, eu lembro, né? Mas, enfim, era uma Mas eu não sou a sua concorrente, eu sou a sua parceira, tá bom? Até porque a Bayer era uma concorrência saudável, né? A gente ficava disputando market share, DDD, coisas que empresas, né, querem preencher o mercado. Então a gente ficava nessa disputa, mas era super saudável, assim, né? Não tinha atritos, digamos assim. Né? Vamos em frente. Aliás, esse sobrenome me traz sempre muitas coisas, né? Porque todo mundo faz um tipo de comentário, faz Bayer é aqueles bom. comentários, se a Bayer é bom, eu falei, gente, muda a piada, por favor. Acho que a minha vida toda ouvindo a mesma piada, é muito engraçado. Ai, ai. Eu imagino. Seja bem-vindo, então, já que a gente começa a falar da Bayer, que é uma empresa riquíssima e que faz muito dinheiro neste planeta Terra. Hoje a gente está aqui para falar sobre o dinheiro. O que é o dinheiro? Quem é esse rapazinho, essa mocinha chamada dinheiro? Se você está atraindo, se você está repelindo, onde ele está na sua vida, qual o foco, onde você está colocando ele. Vamos falar um pouquinho sobre dinheiro, né? Vamos. Inclusive, para começar, eu até gostaria de contextualizar. Quando a gente define o tema aqui da live, a gente define baseado nas nossas experiências, né, no que a gente tem visto dos nossos clientes e até mesmo de pessoas ao nosso redor. E quando eu comecei aqui, quando eu falei para cá sobre esse assunto, eu queria trazer para todos vocês um conhecimento que é assim, que não é um conhecimento novo que todo mundo sabe. Existem duas coisas que são muito importantes na nossa vida, e isso eu repito quase sempre para todos os meus alunos e enfim, né, no meu dia a dia, até mesmo para minha família, no básico, assim. Que a gente tem dois artigos de luxo, que eu considero luxo, né? Que é o tempo e a saúde. Porque não existe um sem o outro, né? E não existe, digamos assim, tu tem tempo, mas tu não tem saúde, tu não consegue fazer dinheiro, né? Então, por que se relaciona com o dinheiro? E ao mesmo tempo, se tu não tem saúde e se tu não tem tempo, automaticamente como que tu vai fazer mais dinheiro? E aí, óbvio, trazendo esses dois pontos, né, que são extremamente importantes, a gente precisa entender que dentro do nosso tempo e do nosso dinheiro, a gente precisa também pensar, aliás, do nosso tempo e da nossa saúde, a gente precisa pensar em formas que a gente pode prosperar, que a gente pode ser abundante, que a gente pode ter a vida que a gente sempre quis. Só que se a gente tem crenças, se a gente tem bloqueios, se a gente tem, enfim, situações que talvez, né, situações, a K trabalha muito com isso, questões sistêmicas, automaticamente o que vai acontecer? A gente não vai atrair dinheiro, a gente vai repelir o dinheiro. Principalmente se a gente pensa, né, de uma maneira assim, no sentido de que, se eu faço, se eu tenho, se eu trabalhar mais, ou se eu preciso trabalhar mais, ou eu preciso trabalhar duro, eu preciso sofrer mais para ganhar mais dinheiro. Isso também é um fator que faz com que o dinheiro se repila a nós, né? Repila, não sei se existe essa palavra, mas que a gente não consiga, não consegue afaste, né? Se afaste. Então é importante a gente partir desse começo, porque, obviamente, né, eu quero que a Ká traga a sua percepção também, mas eu vou trazer um exemplo aqui bem claro, trazendo até mesmo falando sobre profissionais da saúde, né? Não necessariamente médicos, porque eu não atendo só médicos, mas eu atendo outros profissionais também. Mas, coincidentemente, hoje eu encontrei uma colega minha da indústria farmacêutica e ela me comentou de uma médica e ela disse assim, daí eu vejo os teus vídeos, eu vejo o teu trabalho e eu penso numa médica que tu deveria chamar ela. E aí eu comecei a rir, perguntei, né, quem que era a médica, primeiro eu perguntei, tá, mas por que tu acha que o meu trabalho pode ajudar essa profissional? E depois eu perguntei quem que era. E ela disse assim, nossa, Day, é porque primeiro ela cobra R$ 200 a consulta dela, e ela atende muito convênio, né? Ela atende particular, mas o particular dela é R$ 200, e ela atende muito convênio.
e ela começa às 8 da manhã e ela vai até às 8 da noite. E ela tem filho pequeno, ela não tem tempo para nada, ela está sempre cansada. Ela é uma médica que às vezes ela consegue atender representante, às vezes não. Então, para quem conhece um pouco mais desse cenário, sabe que o médico, ele às vezes ele não tem tempo nem de ir no banheiro, ele não tem tempo nem de comer, porque ele está tão no piloto automático. E aí vem a questão da saúde e do tempo. Então, pensa assim, hoje o profissional ele tem muitas possibilidades, né, de ganhar mais. Primeiro, se ele alinha a mentalidade dele e ele entende que ele merece, né? Porque assim, se ele entende que ele tem que trabalhar duro, ele viu os pais trabalhando duro, ou ele viu profissionais que ele se inspira trabalhando duro, né? E ao mesmo tempo ganhando dinheiro dessa forma, automaticamente para ele aquilo é natural. Agora, e ver um profissional que de repente trabalha menos, tem mais qualidade de vida, mas ganha mais. Porque assim, tu consegue perceber um profissional que ganha mais, principalmente assim, pelo equilíbrio da vida, né? Então, assim, é um profissional que talvez ele vai, né, ter mais tempo com a família, ele vai viajar mais, ele vai curtir mais os filhos, ele vai aproveitar mais e, consequentemente, todas as pessoas ao redor conseguem enxergar isso, né? Não é nenhuma questão assim, de postar na rede social, mas a pessoa vai enxergar que esse médico ele tem uma qualidade de vida melhor. Sim. E automaticamente, ele enxergando isso, para ele, talvez esse profissional está fazendo alguma coisa errada. E é aí que entra o dinheiro. Porque se ele acredita que esse profissional está fazendo alguma coisa errada para ganhar mais, automaticamente ele não vai nem mudar a mentalidade dele, ele não vai nem pensar diferente. Ele vai continuar na rodinha de rato, no piloto automático, até, né, chegar num ponto da vida dele onde talvez ele tenha que, enfim, né, detonar a saúde dele, porque ele já vai estar numa idade mais avançada, e às vezes até mesmo, enfim, ter desafios assim bem grandes em relação à qualidade de vida dele. Por quê? Porque ele não consegue ganhar mais e ao mesmo tempo ele não tem mais saúde, né? E o tempo já passou. Você está traçando é o que a gente fala dentro de uma perspectiva do desenvolvimento pessoal, é o significado que você dá, não só para o dinheiro, mas o significado que você atribui ao processo de ganhar dinheiro. Não sei se me corrija se eu estiver errada, mas dá a entender que você traz esse exemplo muito para a gente ancorar esse entendimento de que dinheiro, tudo na nossa vida, né? Mas a gente está falando de dinheiro aqui. As coisas são aquilo que nós atribuímos, o significado que nós atribuímos. Então, se uma pessoa pensa que para fazer dinheiro ela precisa ter um comportamento enviesado, um comportamento antiético, talvez ela vá abrir mão do dinheiro para nutrir o que ele acredita que seja ética Ético. para ele, né? Sim. Ao passo que, se o cara que está trazendo comportamentos antiéticos ou prejudiciais também para fazer dinheiro, isso também fala do universo que ele tem sobre o que ele precisa fazer ou o que ele precisa abrir mão para fazer dinheiro. Talvez seja uma crença de que para fazer dinheiro, para enriquecer, eu preciso roubar, ou eu preciso me enfiar em alguma maracutaia, ou alguma pilantragem, fazer algo errado, porque pode existir no sistema de crenças dele de que somente se ganha dinheiro quando se dá algum jeitinho, né? Sabe aquela pessoa que faz ali o gato em casa, da luz, né? Então, assim, a pergunta aqui é: o que para você, você que está assistindo a gente, o que para você sempre foi aquilo que você acreditou que era a maneira de você acessar o dinheiro? Acho que a pergunta seria por aí: qual é a forma que você sempre acreditou que o dinheiro chegaria para você? Vou dar um exemplo prático meu para a gente aprofundar mais nisso. Eu, a minha vida toda, né, eu vivi
dentro de um contexto, não só dentro da minha família, onde pai e mãe um dia foram concursados, né, estiveram em instituições públicas, valorizaram o trabalho e o dinheiro através de uma função, de um trabalho que gera, a princípio, uma estabilidade, uma segurança, não só dentro de um sistema familiar, mas também dentro de um sistema institucional, escolar, onde sempre também se enfatizou a busca por segurança, a busca por estabilidade. Você só vai conseguir um bom trabalho se você fizer uma faculdade, essa faculdade precisa ser pública, porque faculdades pagas, né? Então, sempre muitas regras, muitas verdades, muitos conceitos que sempre foram trazidos, que me formataram até eu chegar numa idade adulta, onde eu pensava assim: se eu não for concursada pública, eu não vou ter dinheiro. E também, se eu não trabalhar se eu não for concursada pública, então eu pelo menos tenho que trabalhar numa empresa multinacional. Porque se eu não trabalhar numa multinacional, eu também não vou ter dinheiro. Eu, na faculdade, sempre gostei muito da área clínica, mas antes de eu me formar, eu falei, eu vou procurar um estágio em empresa porque é o que me dá dinheiro. Eu vou ser psicóloga do trabalho organizacional porque eu vou trabalhar dentro de uma empresa e é nisso que eu vou ter dinheiro. Então, o dinheiro sempre vai estar caminhando na sua direção à medida em que você dá significados, conceitos e regras para que ele chegue. Ou seja, em muitos momentos na minha vida, eu condicionei, eu acreditei, eu reduzi o universo a dizer assim: universo, eu só aceito receber dinheiro se for pelas maneiras que eu me sinto segura. Não existe nenhuma outra maneira de eu acessar dinheiro que não seja concursada pública ou trabalhando numa empresa multinacional. Olha só que significativo isso. Até o momento onde eu finalizo o meu vínculo com a Força Aérea, que foi a última instituição, né? Eu trabalhei em várias multinacionais, várias não, né? 2 grandes multinacionais. Depois dessas multinacionais, eu fui para uma instituição federal, que foi a Força Aérea Brasileira, veja bem qual foi o meu trajeto. E quando eu finalizei o meu vínculo com a instituição pública, eu me lembro que nessa época eu cheguei a fazer um adoecimento no meu corpo psicossomático, que foi uma cistite intersticial com uma retenção urinária, e o meu maior pensamento foi: como eu vou sobreviver, porque eu agora não tenho como fazer dinheiro. Como que eu vou fazer dinheiro? E eu saí da Força Aérea, eu fiquei 8 anos lá, e tudo que eu pensava era: eu preciso voltar para uma multinacional, eu preciso voltar para uma multinacional. E eu não tinha mais entrada numa multinacional, porque empresas, quem trabalha em multinacional, sabe que currículo é uma coisa que importa muito. Então, eu já tinha perdido o currículo, eu tinha ficado muito tempo fora do mercado de recursos humanos, então eu era obsoleta. O meu conhecimento para tudo que eu trabalhei em multinacionais era obsoleto. E naquele momento eu mergulhei numa profunda crise de identidade, porque eu falei: gente, se eu não estou mais na instituição federal e eu tentei passar, olha, eu fiz concurso, eu estudava para concurso da Polícia Rodoviária Federal, porque eu falava: gente, eu tenho que entrar em algum eu já pensei em começar a estudar na época, né, lá atrás, também para. Bom, depois eu vou contar para vocês essa minha parte da história aí também que bate com a tua, cara. Sim, e aí eu me lembro que eu fiquei num momento muito inseguro, muito instável, desesperada, porque se eu não tivesse trabalhando numa empresa com uma certa estabilidade, eu não ia conseguir voltar, e o medo era ficar sem dinheiro. E aí eu estou contando tudo isso já também para abrir para que você possa contar o seu, mas para introduzir talvez
um ponto crucial na nossa fala sobre dinheiro aqui hoje é de mostrar para vocês que dinheiro não é nada mais, nada menos do que uma energia de fluxo a serviço da vida. Quando você é criança, o leite materno da sua mãe garante a sua sobrevivência. Mas quando você é adulto e vai para o mundo de forma independente e autorresponsável, nós estamos num mundo onde ainda elege a moeda, seja ela qual for, esse grande leite materno da vida, porque o adulto sobrevive através de um servir que gera fluxo de dinheiro. Então, eu preciso de dinheiro para comprar comida, eu preciso de dinheiro para ter uma casa, eu preciso de dinheiro para investir na minha vida profissional, eu preciso de dinheiro até para te proporcionar melhores recursos para você ser atendido através do meu serviço. Eu preciso ter dinheiro para ter recursos digitais para estar aqui hoje. Eu preciso ter dinheiro para comprar minha roupa. Eu preciso ter dinheiro para que eu possa estar chegando a vocês, sei lá, se eu faço um tráfego pago, se eu gero mais escalabilidade no meu trabalho, eu vou precisar injetar dinheiro. Bert Hellinger, dentro das constelações sistêmicas, dizia que o dinheiro é o leite materno do adulto, porque é através dele, desse fluxo de troca, que nós conseguimos fazer a nossa vida fluir. E existe uma grande crença religiosa imputada de uma forma muito intencional há centenas e centenas de anos atrás, que trouxe para a gente uma crença invisível, muito silenciosa, que mostrou que o dinheiro era uma coisa ruim, que o dinheiro estava correlacionado a alguém que quer sacanear. A política hoje, muitas vezes, transita nesse universo do roubo, né? E muitas narrativas falam sobre o roubo de dinheiro. Então, aqui, para já te passar a fala, Dai, eu quero trazer para a nossa reflexão, para esse palco, uma disrupção, uma quebra de paradigmas, um convite a um pensar diferente sobre o dinheiro, à medida em que eu entendo ele não mais como algo que me convida à ruptura da minha ética, não mais como isso, mas como um fluxo de uma energia que está a serviço da vida. E a forma como eu escolho manusear e lidar com essa energia é que é o grande quê da questão. O significado que eu escolho dar para essa energia e os limites que as minhas crenças, assim como um dia eu acreditei que eu precisava ser concursada pública ou estar numa grande multinacional para ter dinheiro, quais os limites que eu mesma me coloco para lidar, para manusear, para gerir na minha vida este fluxo de dar e receber, que é um fluxo de vida que permite com que a sua vida se expanda. Então, aqui eu quero, né, injetar um pouco desse convite a uma disrupção, a um pensamento diferenciado para que a gente possa começar a desinstalar na nossa mente esse drive de que dinheiro é uma coisa que convida a uma ruptura moral e ética para algo que está a serviço da vida à medida em que eu saiba usar isso a serviço da vida, que são coisas que eu também quero trazer mais à frente aqui hoje para gente. Perfeito, Ká. É muito legal, assim, tu trazer toda essa tua história, toda essa tua bagagem, porque a reflexão aqui e o que a gente tem que refletir, todo mundo que está assistindo aqui, se faça essa pergunta: o que o dinheiro significa para mim? Porque é a partir desse significado que a gente vai entender exatamente aonde estão as crenças, aonde estão os bloqueios e aonde a gente precisa mudar para que isso, né, se torne algo leve, algo que faça parte da nossa jornada. Porque o dinheiro, eu sempre, assim, contando um pouquinho, contextualizando um pouquinho da minha história, né, eu sempre deixei ali, comentei já, né, tanto nas minhas redes sociais, acho que aqui eu já comentei em algum momento, que assim, a minha família é uma família que a grande maioria
Vou dizer que assim, né? Hoje eu entendo que muitos sentem a segurança de ser CLT, né? Então eu tenho muitas pessoas na minha família que são, né, funcionários, mas eu também tenho, eu digo que é metade. Metade é funcionário e metade empreende, né? Então a minha família é muito do ramo alimentício. Então meus 3 tios têm restaurante, meu primo é chefe de cozinha, então ele tem também um café. Enfim, então todo mundo empreende. E a gente sabe que, assim, empreender hoje tem diversos desafios que a gente já trouxe em comentários, em vídeos anteriores, né? Mas aonde eu quero chegar aqui é que a minha família, ela vem muito, né? A origem do Stragliotto, do meu sobrenome, na Itália, quando eu morei lá, eu fui atrás para entender da onde que tinha vindo a minha família, né? E aí eu descobri a cidade, descobri tudo, até porque eu tenho cidadania italiana, então eu tive que saber de onde era a minha família, tive que buscar toda essa árvore, né, lá atrás para entender um pouquinho mais. E a minha família na Itália, ela é conhecida como Maiagatti, né, que é come gato. Por quê? Porque minha família ela era tão pobre que ela não tinha o que comer. Então, assim, aliás, o meu bisavô que veio da Itália, ele veio da Itália por quê? Porque ele não tinha o que comer, né? Teve a guerra. Então, assim, o meu bisavô, ele tinha um irmão gêmeo, inclusive o irmão gêmeo do meu avô morreu na guerra, e na cidade que é Vicenza, que é da minha família, que é onde minha família veio, tem um tipo como se fosse um obelisco, assim, que fica no meio da cidade com o nome ali do irmão gêmeo do meu avô que morreu na guerra, que eles homenageavam, né, as pessoas. Então, assim, a minha família, ela já veio lá atrás com uma crença muito grande de escassez. E isso foi passando de geração para geração. Então, assim, óbvio. Simbólico você ter vários empreendedores no ramo da gastronomia, né? Relacionado à comida, né? Isso não é por acaso, o Bert Hellinger explica. Exato. Exato. E até uma coisa engraçada que o meu marido, ele falou que quando ele era pequeno, ele tinha medo de passar fome e o sonho dele era ter um restaurante ou um hotel, porque ele não quer passar fome e ia ter onde ficar, onde dormir. Aí agora, né, eu lembrei disso, olha só, né, como são as coisas. Mas enfim, então a minha família, ela tem muito essa herança, né, de escassez. E eu mesma, quando eu era mais jovem, antes de eu entrei, assim, só para contextualizar a questão do concurso. Eu tinha mais ou menos uns 16 anos, e aí eu tava 16 para 17, minha mãe falou assim: tu precisa achar um emprego. Antes de terminar o segundo grau, tu precisa achar um emprego, tu precisa trabalhar. E aí, para minha mãe, estudar era um negócio que estava fora. Porque minha família, eu fui a primeira pessoa que se formou na universidade da minha família, né? A primeira pessoa. Então, assim, eu fui, digamos assim, a ovelha negra, né? No sentido de, tipo assim, quebrar muitas coisas. E até hoje, né? Eu sei que eu sou essa referência e eu acabei mudando muito as gerações que vieram depois de mim, principalmente os meus primos mais novos, justamente por isso. Então, o que aconteceu? A minha mãe disse para mim trabalhar. E eu, na época, assim, eu não sabia nem o que fazer. E ela disse assim: ah, vai ser caixa de supermercado, vai ser sei lá o quê. E na época tinha um concurso da Codeca. Codeca é a empresa que faz limpeza, né, na rua. Que provavelmente São Paulo deve ser diferente, mas aqui se chama Codeca. E tinha um concurso. E esse concurso tinha uma vaga de, tipo assim, eu não lembro se era para auxiliar de escritório, alguma coisa assim. Pra te ter uma ideia, minha mãe, ela só disse assim, ó, tu tem que fazer concurso, porque daí se tu faz um concurso, tem segurança, tu tem estabilidade, exatamente o que tu sabia, né? E eu fui para fazer a prova desse concurso, só que assim, a minha mãe, tipo assim, querida, ela não tinha nenhum conhecimento, não existia internet, não existia nada, imagina, eu tinha 16 anos. E eu lembro que era uma fila imensa para fazer a prova, porque tu tinha que fazer uma ficha, imagina, não tinha como preencher online, eu nem tinha computador. Então, tu esperava uma fila imensa para preencher a ficha manual. E quando eu chegou na minha vez, eu lembro que eu cheguei, sei lá, 7h30 da manhã, eles foram me atender às 11 da manhã. E quando eu cheguei na porta, assim, que eu comecei a dar os meus dados, a mulher falou assim: mas tu é menor de idade, tu não pode. Então, pensa, já me veio um trauma ali. Eu falei, mas não quero nunca mais fazer concurso, pelo amor de Deus, né? E nem sabia. Então, assim, era uma questão da minha mãe.
E aí, para te ter uma ideia, cara, quando eu passei no vestibular, a minha mãe me chamou de louca. Ela disse assim, mas que louca, por que tu foi fazer um vestibular? Tu vai pagar como? E aí eu lembro que os meus tios até, tipo, parabéns, que legal, tipo, era aquela coisa assim, ninguém sabia muito o que era, porque não fazia parte da família, mas, tipo, sabiam que era um negócio bom, porque tinha passado no vestibular. E minha mãe me chamou de louca, né? Porque como é que ia fazer para pagar? Imagina, onde já se viu uma faculdade? Minha mãe nunca fez, minha família nunca tinha feito, ninguém nunca tinha feito. Então, começa por aí. Só que assim, aonde eu quero chegar trazendo todos esses exemplos é que se a gente não tem consciência para enxergar que essa nossa origem pode afetar a nossa vida profissional, automaticamente a gente vai ser só refém da nossa vida. E a gente vai viver e vai dizer assim: é assim que minha família viveu, é assim que eu vou viver também. Só que não, a gente precisa ir atrás dos nossos sonhos, a gente precisa buscar fazer diferente. E se a gente não tem a consciência do que é dinheiro, automaticamente a gente vai repelir ele, a gente não vai atrair. E por muito tempo eu tinha muita escassez, e a minha escassez se chamava pão durismo, então eu não gastava em nada, eu era extremamente pão dura. Experiência, tipo, aí em restaurante, essas coisas assim, tipo, uma bem capaz, né? Tipo, eu era tipo eu comprava a primeira casa, não, né? Porque eu fui morar num apartamento de um tio meu que ele me emprestou. E eu lembro que eu comprei todos os móveis em brechó, assim. Então, a geladeira, ela funcionou 3 meses, depois pifou. Então, assim, escassez, sabe? Escassez, assim. Parece que como se eu não pudesse ter uma vida digna, então eu comprava tudo baratinho para não gastar, para guardar dinheiro, porque, tipo, ia faltar e eu ia precisar. Então, o medo de faltar. Quando a gente tem esse sentimento de falta, né, de aí vai faltar, e a gente tem muito medo, e a gente segura, automaticamente esse dinheiro, ele simplesmente vai sumir de alguma forma. Ele não vai ficar com a gente. Né? E aí eu lembro que teve muitas voltas, né? Eu comecei a minha vida, assim, trabalhando em loja, né? Então, comecei com 17 anos, não tinha nem 18 ainda, eu já estava na loja, mas eu sempre fui muito de guardar dinheiro, né? De guardar dinheiro, pão dura, né? Não gastava nada. Só que aí, conforme foi passando o tempo, eu fui conhecendo pessoas, eu troquei de trabalho, então eu fui para a indústria farmacêutica, eu comecei a viver uma realidade que não era uma realidade que eu estava acostumada, então eu também comecei a me abrir e, óbvio, né, eu comecei a me desenvolver. Então, me desenvolver tanto psicologicamente, mas emocionalmente, e ao mesmo tempo eu comecei a buscar conhecimento para fazer com que o meu dinheiro se multiplicasse. Eu entendi que eu era muito pão dura, inclusive as minhas amigas na época me chamavam de pão dura, e aí eu dizia assim, não, eu acho que eu sou pão dura mesmo, então eu preciso começar a pensar, tá, beleza, não quero que falte, mas o que eu preciso fazer? Então ali eu já comecei a virar uma chavinha, mas assim, era uma coisa muito superficial, né? Eu não sabia assim da missa metade do que ia acontecer. E a grande verdade é que quando a gente não tem essa consciência de que a gente molda a nossa realidade vem muitas vezes pelo que a gente viveu ou pelo que os nossos antepassados viveram, a gente vai só repetindo os padrões, né, Kai? Isso é uma coisa que trabalha bastante na questão sistêmica e contextualizando para esse ponto, né, o porquê que a gente precisa entender que o dinheiro é uma coisa boa e que sim, a gente não pode se sentir culpado quando a gente ganha mais, quando a gente faz dinheiro, quando a gente prospera, quando a gente de fato entra em conflito para fazer algo diferente. Porque assim, automaticamente no começo, quando a gente faz uma transição de carreira, quando a gente faz uma mudança muito grande, por exemplo, né, um médico que atende só por convênios, ele vai migrar para o particular. A gente vai montar um plano de ação, a gente vai montar uma estratégia, a gente vai buscar recursos para que esse médico ele não diminua drasticamente o faturamento dele, porque automaticamente ele vai diminuir. Só que é aí que tá, aonde está a virada de chave aqui? Muitos profissionais não querem diminuir a agenda, não querem diminuir o tempo de atendimento, por exemplo, assim, tem uma agenda ali cheia, eles estão lotados sempre. Se ele automaticamente mudar só para o particular, a agenda vai diminuir, só que ele vai ter mais tempo. E quando ele tem mais tempo, ele pode pensar em estratégias, ele pode pensar, eu digo assim, sempre o ócio criativo, né? Ele pode ter ideias de projetos diferentes que possam fazer com que as pessoas conheçam ele. Ele tem vários recursos, porque ele vai ter tempo para pensar, ele vai ter tempo para ele vai ter tempo para cuidar da saúde, ele vai ter tempo para, enfim, pensar como multiplicar
esse dinheiro. Agora, quando ele está com uma mentalidade de escassez, ele fica, não, mas eu não vou largar os convênios porque vai diminuir muito o meu faturamento. E aí ele se sente ainda preso ao convênio, que é a rodinha de rato, automaticamente ele não tem como fazer mais dinheiro, porque ele está no limite, ele está no teto. Ele atende das 8 às 8. Como que ele vai ganhar mais? Ele vai ter mais liberdade, mais tempo, se ele não consegue ter essa consciência de que se ele não mudar a mentalidade dele, ele não vai mudar o financeiro dele. Então, o dinheiro também está relacionado a isso, né? Porque é uma mentalidade que a gente precisa mudar. É uma chavinha que a gente precisa primeiro acreditar no que a gente entrega, acreditar no nosso trabalho, acreditar no nosso valor, porque tem muitos médicos também, assim, eu falando aqui, obviamente, exemplos de clientes que eu atendo, tem muitos médicos que às vezes acreditam, o atendimento ele é muito bom, né? O atendimento desses profissionais é muito bom, é excelente, é um atendimento acima da média, mas muitos profissionais acreditam que todos os outros profissionais entregam a mesma coisa que ele. E aí acreditam aquilo, mas eu não posso cobrar mais porque todo mundo entrega isso. Por que eu vou cobrar mais se o fulano tá lá no convênio se matando também e ele entrega a mesma coisa que eu? E aí que tem aquela discrepância. Por quê? Porque muitos profissionais bons, às vezes, não acreditam que são bons. Eles não têm essa consciência de que são excelentes. E aí, muitas vezes, eles acabam indo para que caminho? Buscando mais formações. Né? Então, a gente fala isso, síndrome da impostora, né? Busca mais formação, mais formação, mais formação. Pós-graduação, mestrado, e por aí vai. Especialização, porque acredita que, tendo mais uma formação, ele vai ter mais dinheiro, ele vai fazer mais dinheiro. Só que, automaticamente, não é a capacidade técnica dele que faz com que ele ganhe mais. E isso vale para qualquer profissional, né, Cá? Tô falando aqui de médico porque é o meu nicho, né? Mas para todos os profissionais. Eu posso buscar outras qualificações, eu posso fazer várias mentorias para me desenvolver, mas se eu não buscar a raiz da onde está o meu desafio, o meu bloqueio, eu não vou conseguir prosperar mais. Eu posso ter todo o conhecimento e se eu não souber comunicar isso, né? Porque a comunicação também tem uma responsabilidade muito grande. E ainda tem muitos profissionais que não sabem comunicar o seu valor. Acreditam que é só estar lá na rede social, fazendo conteúdo, criando ali o videozinho e falando sobre coisas que acredita que isso vai ter uma percepção de valor diferenciada. Só que muitas vezes essa percepção primeiro vem dentro da gente e depois automaticamente vai para fora. Então, isso é um fato, assim, que eu acredito que talvez trave muitos profissionais, né, Ká? De profissionais, assim, que não crescem no sentido financeiro em função disso. E você tocou num ponto, Dai, muito importante, que eu acho que é um grande elo, assim, de tudo, que é sobre o medo de faltar. Quando eu acesso os meus mentorados, muitos deles trazem essa, que às vezes nem é uma queixa principal, mas quando a gente vai aprofundando, a gente vai entendendo que sim, ela está de uma forma muito enraizada, muito invisível. As crenças mais perigosas são aquelas, de fato, que não se apresentam no nosso pensamento, mas que apresentam através dos nossos comportamentos e dos nossos resultados. E o medo de faltar, ele é uma das crenças mais enraizadas, porque é o que nos conecta com as histórias que nós passamos. Você falou aí da sua família na Itália. Eu sempre gosto de contextualizar as coisas para a gente não ser muito unilateral. A gente precisa trazer contexto para enriquecer e para mostrar como que a gente está sendo influenciado por todas as coisas ao mesmo tempo e a gente não tem ideia. Então, a gente vem de famílias que os nossos avós, bisavós, que são... O avô, a avó é um parentesco muito próximo, né? Muitos de nós tivemos contato com avós. E, por exemplo, a minha avó materna, a certidão de nascimento dela era de 1925. 1925 é anterior à Segunda Guerra Mundial.
Então, E agora precisamos entender um contexto que a nossa mentalidade, o nosso campo vibracional foi formatado em contextos históricos de muitas perdas, de guerras, de desafios políticos. Sim, vivemos num país, sobretudo o Brasil, que vive muitos dramas relacionados à questão ética com o dinheiro. Uhum. Então, impossível a gente menosprezar esses contextos na formatação da nossa forma de pensar. As nossas escolas, então, como eu falei, a minha escola sempre prezou, não, se você tem que, para você ser um profissional bem-sucedido, você tem que fazer uma universidade. Se você não fizer uma universidade, você vai ter sido um profissional fracassado. Isso é uma crença. Eu, Sim, por e olha exemplo, que já diferente tive as meu... nossas famílias, né? Que diferente a minha família, tipo, ninguém nunca se formou e era meio que para minha mãe era loucura, né? E na tua família era já completamente diferente. Não na família, estou dizendo na escola, porque na família eu também tive pouquíssimas pessoas que tiveram. Eu acho que eu tive uma prima que se formou em pedagogia, uma prima por parte de mãe, eu que me formei em psicologia, e aí eu acho que depois da gente veio uma galera, mas antes disso, ninguém teve formação universitária. Ninguém. Sim. Eu digo que talvez eu acho que a minha prima começou a fazer pedagogia depois, apesar dela ser mais velha, ela começou a fazer pedagogia depois que eu fiz psicologia. Eu estou para te dizer que eu acho que se eu não fui a primeira, eu fui uma das primeiríssimas a ter uma formação universitária. Porque eu nunca Sim. corri atrás dessa informação. Mas eu creio Sim. que sim. Então, não é nenhuma coisa de família, é uma questão de escola. Tinha uma competição ali, ranking de quem passa, em que universidade. Todas as minhas amigas, na época, foram para a universidade. Imagina, como que eu poderia não ir, né? Então, existe um contexto histórico, educacional, cultural, familiar, muito forte na construção das nossas crenças e da forma como a acredita que o dinheiro pode entrar. Então, eu, por exemplo, conheço pessoas concursadas públicas que, se sair do funcionalismo público, não sabe como vai se reinserir. Quando eu estava na Força Aérea, a gente tinha programas voltados para a aposentadoria, porque era um convite à depressão e à ansiedade, depois que a pessoa saísse e não soubesse mais como se inserir dentro de um mercado de trabalho. Então, na verdade, aqui é a gente, voltando para o medo de faltar, esse medo de faltar, ele está muito latente na cabeça de todos. E aqui, quando você fala eu era pão dura, na verdade, essa foi só uma estratégia que você criou de pertencer ao seu clã quando você fez tão diferente. Né? Então, assim, você fez uma universidade, você foi por outros caminhos, mas você tinha que se manter leal de alguma maneira. E você descobre que talvez através do segurar é uma forma de ser leal a essa escassez. Foi a maneira que a sua alma encontrou de fazer isso. E o medo de faltar, ele é muito latente, Dai. E o medo de faltar vai convidar a mente do ego a criar todas as justificativas, todas as desculpas e todos os pensamentos catastróficos possíveis e imagináveis, desacreditando que você pode fazer e acessar dinheiro de outras formas. Outra coisa que você tocou, foi muito legal você ter falado, foi o profissional acreditar que ele pode fazer diferente. Aqui, puxo mais um gancho sobre essa questão do dinheiro. Além do medo de faltar, existe muitas vezes as crenças de incapacidade, as crenças de baixa autoestima e baixa autoconfiança, e as crenças de não merecimento, que são bloqueios emocionais vividos por essas pessoas, que, somado ao medo de faltar, traz tanta dificuldade no acesso ao dinheiro. Só que dinheiro, como uma energia, ele só pode entrar se você convida ele na abundância que ele é. Volto a dizer, dinheiro é fluxo para que a sua vida
flua, lembra? Dinheiro é o leite materno da vida também. Isso Existem aí. muitas formas de abundância? Claro que existem muitas formas de abundância. Eu me lembro muito do Bashar, que é uma consciência superior, ele sempre conta uma história de uma mulher fotógrafa que tinha um sonho de tirar fotografias em lugares inóspitos, em lugares que inóspitos no sentido de difíceis de acessar, mas que eram lugares extraordinários, mas ela não tinha dinheiro para viajar, para comprar passagens aéreas, para ir para todos esses países. E ela nutria esse sonho e as pessoas chamavam ela de louca, dizendo: mas como que você vai cumprir esse sonho de tirar essas fotografias se você não tem dinheiro? E ela falou: eu vou conseguir isso. E um dia ela teve uma grande ideia, que era: eu vou até uma empresa aérea, explicar do projeto e do meu sonho, e oferecer gratuitamente o acesso a todas as fotografias que eu tirar para eles usarem em todos os materiais de banners, revistas. Eu vou dar acesso ilimitado a todas as minhas fotografias para eles montarem todos os materiais de viagens que eles quiserem e com eles me oferecendo a passagem. Ela não só conseguiu a passagem para todos os lugares, como ela conseguiu que a empresa aérea pagasse todos os hotéis e tudo que ela comesse e bebesse. Isso é uma abundância? Sim. Ela realizou o sonho dela sem ter um tostão de dinheiro no bolso. Mas o que fez com que ela acessasse a abundância foi manter o sonho e a alegria de uma mente conectada com algo que trazia expansão e não algo que trazia opressão, como é o medo de faltar. O medo de faltar, ele faz uma espécie de espremido, ele espreme, ele oprime, ele contrai, ele densifica, ele fecha o seu campo. O medo de faltar é uma coisa até não estética, é uma coisa feia. O medo de faltar é feio. O medo no de entanto, não é estético. No entanto, que até, cá, quando a gente fala em falta, quando a gente está naquele lugar de falta, ai, porque falta isso, ai, porque falta aquilo, ai, porque falta aquilo. Gente, quanto mais a gente está nesse lugar, mais coisas ruins a gente vai atrair para nossa vida. Sim, e isso que eu estou trazendo é o fundamento exatamente disso que você está falando. É um fundamento para que vocês aqui que estão ouvindo a gente possam entender que quanto mais eu trago uma vibração que contrai ao invés de expandir, mais esse campo vai ficar reprimido, mais esse campo vai ficar fechado. Tem uma história, nossa, eu quero muito ler isso aqui para vocês. Tem uma história que o Osho fala nesse livro aqui sobre o medo. É uma historinha muito curta que exemplifica de uma forma muito caricata o que eu estou falando. O Osho ele diz assim: deixe-me contar uma bela história. O amigo que a enviou sempre me manda belas piadas. E ele começa a contar: um soldado da Marinha é enviado a um posto numa ilha distante, onde não existem mulheres, mas só uma grande população de macacos. Ele fica chocado ao ver que, sem exceção, todos os seus companheiros da Marinha fazem sexo com os macacos. E ele jura para eles que nunca vai conseguir copular com macacos. Eles, os amigos, lhe diziam para não ter a mente tão fechada. Mas à medida que os meses passam, o soldado ele já não aguenta mais. Ele agarra o primeiro macaco que vê pela frente e ele é pego no ato pelos seus amigos que começam a rir da cara dele. Surpreso, o soldado diz: mas do que vocês estão rindo? Vocês viviam me dizendo para fazer isso.
E os amigos respondem: sim, mas você tinha que escolher o mais feio? Moral da história: se você se reprime, a possibilidade é que você escolha a vida mais feia. Então, a própria febre é tamanha que você não estará mais em sua sã consciência. Você está quase neurótico. Antes de a repressão tornar-se excessiva, relaxe, entregue-se à vida. É a sua vida. Ele continua aqui a história, mas por que eu quis trazer isso? Porque se você que está aqui ouvindo a gente identifica que existe o medo de faltar, se você identifica que existe um medo de não dar conta, um medo de tentar diferente, se existe um medo de fazer e não dar certo, se existe uma baixa autoestima, uma vergonha, se existe uma baixa autoconfiança, se existe preguiça, se existe procrastinação, eu não sei. Eu não sei o que você possa estar identificando que vem junto com esse medo de faltar. Mas o que o dinheiro fala para você é: enquanto a sua vida for reprimida, a sua febre será tamanha que eu não vou poder chegar. Uhum. Enquanto você não descobrir o que faz com que você precise viver uma vida tão contraída, eu não vou poder chegar para expandir a sua vida, porque eu, dinheiro, sou o fluxo de vida. Eu, dinheiro, estou para fazer a sua vida expandir. Porque é por isso que você me quer. Você me quer para comprar mais coisas para o teu conforto? Você me quer para viajar mais? Você me quer para ficar mais bonita? Você me quer para ter uma casa melhor? Você me quer para dar condições melhor para os seus filhos? Você me quer para comprar mais coisas? Você me quer para se sentir mais aliviado? Você me quer para se sentir mais seguro? Você me quer para se sentir mais confiante? E isso é expandido. Como você pode querer essa expansão vivendo uma vida tão contraída? Como você pode viver esta abertura que eu, dinheiro, te proporciono com você tão preocupado em eu não existir? Se você se preocupa em eu não existir, eu não posso me apresentar para você porque você está preocupado em eu não existir. Exatamente. E cá, vamos trazer para a realidade, né? Gente, isso tá na cabeça de muita gente, às vezes sem perceber, né? São inúmeras situações que acontecem e se repetem na nossa vida e que a gente precisa estar consciente para isso. Só que a gente só vai estar consciente quando a gente acreditar primeiro, né? Eu sempre falo que agradecer libera o fluxo de receber. Então, toda vez que a gente agradece, toda vez que a gente olha para as pequenas coisas que a gente tem, que eu já falei, acho que até num outro vídeo, né, que é o Diário da Gratidão, agradecer 30 coisas ou mais no nosso dia a dia, isso faz com que a gente enxergue as pequenas coisas e a gente começa a entender que as pequenas coisas, elas começam a acontecer para que grandiosas coisas também aconteçam. Só que aí a gente precisa sim ter essa eu digo assim, esse equilíbrio, né, em saber entender o que é que está nos prendendo, o que é que está fazendo com que a gente tenha esse sentimento de falta, né, esse sentimento de medo de perder, esse sentimento de por exemplo, assim, ó, não dar conta de, mas o que eu vou fazer? E uma reflexão que eu faço, que eu trago até, porque, enfim, eu passei por inúmeras situações e assim de vivência na prática, então eu tenho assim um sentimento tão bom quando eu falo sobre, né, sobre a gente prosperar, sobre a gente ser abundante, porque eu tive que aprender a ser abundante, né? Quando eu fiz a transição de carreira, na minha cabeça, a segurança de ser CLT era o meu maior porto seguro, digamos assim. Então era onde eu tinha segurança, eu tinha estabilidade, eu tinha segurança. Só que não, eu não tinha segurança e estabilidade nenhuma. No entanto, que até depois, logo depois, em seguida, assim, acho que, sei lá, 2, 3 meses depois que eu saí,
alguns dos meus colegas, que eram colegas, enfim, que eram pessoas que eu admirava, tanto no trabalho, né, quanto como pessoas, como caráter mesmo, foram demitidos, né, em função de situações assim que, enfim, né, eu desconheço, mas eu sei que são situações muito pequenas, né, perante assim a grandiosidade de grandes profissionais, de pessoas, né, de pessoas humanas mesmo. Então eu fico pensando assim, gente, até mesmo tava trazendo aqui, eu vou falando, minha cabeça ela pensa muito mais rápido do que eu consigo traduzir em palavras. Mas quando eu realmente me vi assim, sem fazer nada, né? Eu me organizei financeiramente para ficar praticamente um ano sem trabalhar. Que eu pensei assim, não, eu consigo me manter por um ano e eu vou desfrutar da minha vida. Eu vou aproveitar, né? Eu trabalhei todo esse tempo, desde os meus 15 anos eu trabalho, e agora eu vou desfrutar, né? Com os meus 37. E no segundo mês eu fiquei assim, ó, tipo enlouquecida. Eu pensava assim, meu Deus do céu, eu preciso fazer dinheiro, eu preciso ter uma ocupação, eu preciso pensar em alguma forma de ter um rendimento, de ter alguma coisa, mesmo não precisando. E aí chegou o momento que eu comecei a muito entregar, assim, eu comecei a agradecer cada vez mais, né, pela minha saúde, por coisas pequenas, e eu comecei a confiar mais. E aí que entra também a questão da espiritualidade, né? O quanto a gente acredita, o quanto a gente confia que a nossa vida vai ser diferente. Por exemplo, que nem o exemplo que tu comentou da menina que queria fazer as fotos e que conseguiu. Então eu comecei a entregar muito. E eu sempre pedi assim para Deus mostrar o caminho, do que eu precisava fazer, o que eu precisava falar, de que forma que eu precisava, como que eu teria que agir perante aos desafios que iam acontecendo. E isso me fez enxergar que o que de pior poderia me acontecer. E aí, quando a gente se faz essa pergunta também, o que de pior pode acontecer quando a gente virar essa chave, quando a gente virar eu digo assim, esse momento de vida que a gente está vivendo. Ai, mas o que de pior pode me acontecer se eu decidir pedir demissão? O que de pior pode me acontecer se eu decidir largar os convênios? Então, quando a gente se faz essa pergunta, a gente vê que, às vezes, o pior é uma coisa que a gente sempre sonhou. Só que a gente está tão com a cabeça fechada, voltado para aquilo, que automaticamente a gente não consegue perceber a grandiosidade que existe ao nosso redor, as possibilidades, as oportunidades, né? E não só de acontecer aquilo que a gente sempre sonhou, mas o quanto que muitas pessoas menosprezam a capacidade do próprio sistema se reorganizar à medida em que esse suposto caos acontece. Vou dar um exemplo hipotético. Imagina que uma pessoa, eu tenho um mentorado, inclusive, que está exatamente com esse dilema. Ele tem uma família, ele tem filhos, ele tem esposa. E ele está absolutamente não aguentando mais a instituição da qual ele faz parte. E ele já chegou a conversar com algumas pessoas e ele fala: as pessoas me acham maluco por abrir mão de um emprego que é absolutamente estável, é uma instituição completamente assim, né, confiável, mas ele é extremamente infeliz dentro daquele trabalho. É uma pessoa que também, apesar de ter outras fontes de renda, ele está vendo que essas outras fontes de renda que antes trazia muita abundância, agora estão ralos abertos, né? Escoando pelos ralos todo o acesso financeiro que ele fez nos últimos tempos, porque existe uma infelicidade profunda, só que existe um medo de tomar essa decisão, porque se ele toma essa decisão, filhos que são dependentes dele, e aí como é que meus filhos vão ficar? E aí como é que a minha esposa vai ficar? Mas e se eu quiser fazer algum outro movimento? Existe um menosprezo aqui muito invisível da capacidade dessa família, dessa esposa, desse sistema familiar se reestruturar e se reorganizar de uma outra forma que possa garantir a subsistência, garantir um fluxo. Então, se é uma esposa que não trabalha,
de repente, é a oportunidade que ela tem de voltar a ver a sua utilidade, o seu valor, de voltar a fazer algo que não seja somente do lar, mas que seja para crescer, para expandir, para interagir com outras pessoas, para conhecer nova gente, para ampliar seu repertório. Então, às vezes, é uma cabeça que fica olhando assim e fica com medo, não, eu não posso tomar essa decisão, porque se eu tomar essa decisão, isso aqui vai acontecer, e desenha um cenário catastrófico que não aconteceu e que talvez nem aconteça, impedindo que aquilo que está aqui em volta possa se reestruturar e se redesenhar de uma forma que você que está aqui nem sequer consegue imaginar. Porque se você está assim, a tua imaginação não consegue sair dessa viseira. Você Exato. fica olhando Inclusive, tu me fez lembrar de um exemplo, tá? De uma situação que aconteceu também. Inclusive, quando uma óbvio que eu trago, sempre gosto de trazer aqui, tipo, experiências que eu presenciei ou experiências que eu vivi. Mas quando eu fiz essa transição e fui para a Itália, muitas pessoas me disseram assim: ah, Dai, mas é muito fácil, porque tu não tem filho. E aí que tá, eu conheci um cara, né, que ele acabou se tornando meu amigo, inclusive a esposa dele é uma grande amiga, e ele foi para a Itália sozinho, ele foi buscar, né, trabalho, ele chegou lá, ele não tinha lugar para ficar, inclusive, como tinha um grupo de brasileiros, né, a gente começou a ajudar ele, para que ele conseguiu um trabalho, e aí esse trabalho ele conseguiu um lugar para ficar, e automaticamente ele foi conhecendo pessoas, ele conseguiu uma casa, e assim, praticamente ele ficou um ano sozinho lá, porque ele sabia que ele ia fazer diferente, ele queria trazer a família dele. Ele tinha sofrido, né? Tinha passado por um assalto no Brasil, e inúmeros assaltos, né? Não um só. E ele falou assim: ó, chega, eu não quero mais isso para minha família. Eu vou dar um futuro diferente. Então ele começou o processo de cidadania. Aí, quando ele conseguiu a cidadania, ele terminou de pagar, então foi um processo que ele foi planejando. Quando ele terminou, ele foi para a Itália, ficou um ano sozinho, ele conseguiu a casa, ele conseguiu o trabalho, ele trouxe a família dele. E assim, ele é de uma família extremamente humilde, sabe? Ele é uma pessoa assim extremamente amorosa, sabe? E ele falou assim: não, eu não vou desistir desse sonho, eu tenho esse sonho, e hoje ele tá super bem. Né, ele tá trabalhando, a esposa dele tá trabalhando também, sabe? Os dois filhos, né? Tanto o menino quanto a menina, os dois estudando. Tipo, a filhinha que tem 2 anos, ela praticamente fala 3 línguas, sabe? Então, assim, às vezes a gente menospreza ou a gente conta historinhas para nós mesmos, dizendo assim: ah, não, mas eu não posso porque eu tenho filho, é porque eu tenho que cuidar disso, é porque eu tenho que fazer aquilo. E a grande verdade é que, assim, quando a gente acredita no nosso sonho, quando a gente acredita e a gente tem o conhecimento e a gente consegue olhar sem ter sem ter, não digo nem essa crença, porque todo mundo vai ter crenças, mas assim, ó, olhar com um olhar mais aberto, com um olhar mais abundante, com um olhar de prosperidade, as coisas acontecem, né? Os movimentos, eu sempre falo assim, o movimento gera resultado. Se a gente tá parado, é que nem a água parada, que eu comentei, acho que na nossa primeira live, né? Que a Cá me ensinou isso, eu levo para minha vida. Água parada apodrece. Então, assim, quando tu tá parado e tu tá, tipo, bloqueado ali, que tu não sabe o que fazer, se tu não entrar no movimento, tu vai apodrecer. E apodrecer, às vezes, é justamente conviver com esse medo, conviver com essa escassez e achar que isso é a vida que é para ser assim. Normatizar, né? E para a gente fechando aqui, Dai, tem duas. Eu quero deixar aqui um recado para todo mundo que está ouvindo aqui a gente. Eu quero deixar duas coisas que são pontos de aprendizado na minha vida e que eu levo para tudo a partir de agora. E quero também te convidar a você fazer um fechamento com algo que você queira deixar aqui, um registro, tá? Perfeito. A primeira coisa é: quem quer e acredita faz acontecer. Quem quer e acredita faz acontecer. Ah, mas é que não tem que. Você quer? Você acredita?
você vai achar seu jeito. Você quer, você acredita, o universo vai se reorganizar para trazer a forma para você. Você quer, você acredita, vai acontecer. Talvez não da maneira que você imagina, porque você tem visão limitada. Mas vai acontecer. E a segunda coisa é: dinheiro é um fluxo de vida que cobra coragem de viver. Dinheiro é um fluxo de vida que cobra coragem de viver. Medrosos têm medo da vida. O medo está a serviço da vida quando ele precisa ser real. O que é precisa ser real? Tem um cara do outro lado da rua com uma faca querendo te matar. Sinta esse medo, porque você precisa sentir esse medo. Agora, ai, mas veja bem, se eu abrir mão do meu trabalho para fazer essa outra coisa, pode ser. Esse medo não é real. Esse medo está baseado em evidências que você constrói em cima de algo que nem aconteceu. Você não sabe que vai acontecer. Portanto, aquilo que não é real e aquilo que você não sabe que vai acontecer não pode ser nada senão uma ilusão. Perfeito, perfeito. E eu vou deixar aqui o significado da palavra coragem, porque tu falou exatamente sobre isso, né? O dinheiro, ele é o que a vida cobra por coragem. Então, a palavra coragem, ela vem do quê? Do coração. Então, se a gente, eu sempre falo que Deus não coloca no nosso coração um desejo que a gente não pode realizar. Porque, pensa assim, se eu tenho um sonho, de onde é que veio esse sonho? Então, assim, primeiro, a coragem, ela vem do coração. Então, quando você está conectado contigo, quando você está conectado com o que você acredita, com o que você quer, você precisa ter coragem. Só que essa coragem, ela precisa ser principalmente o acreditar que vai dar certo. E exatamente como a Ká falou, não existe a gente planejar e a vida acontecer exatamente como a gente planejou. Mas existe sim a gente confiar e entregar a nossa vida para o universo, porque com certeza ele vai dar um jeito de trazer o que a gente deseja. Só que se a gente não acredita e a gente não tem coragem, a gente vive muito isso. E, Dai, nós teremos muitas oportunidades de trazer aqui nos nossos vídeos o quanto vocês são poderosos com a mente e as emoções de vocês. Vocês têm muito poder. E o nosso trabalho é cada vez mais mostrar isso. Mostrar. Né? Isso aí. É mostrar, relembrar e fazer com que as pessoas entendam que, assim, a vida não é só para passar pela gente. A gente precisa viver, a gente precisa ter esse desejo, né, genuíno de viver e de ter o melhor para a gente. Sim, a vida precisa de tesão para ser vivida, porque ela é construída. Você não reage à vida, você constrói a sua vida, toma posse da sua vida. Né? Exato. Dai, gratidão, querida. Foi maravilhoso, como sempre. Mais uma vez, assim, ó, espero que tenha ajudado muitas pessoas aqui, inclusive agradecer para quem está comentando ali nos vídeos, trazendo os feedbacks, muito obrigada para quem está nos acompanhando, compartilha com os amigos, compartilha com quem precisa desse conhecimento, e é até mais fácil quando a gente tem pessoas ao nosso redor que têm a mesma consciência, porque a gente amplia o nosso olhar, a gente amplia, né, os nossos resultados. Então é isso. E teremos outros bate-papos sobre dinheiro, né, Dai? Hoje foi só uma parte. Hoje foi só uma introdução. Isso aí, foi só uma introdução. Teremos mais, com certeza. É isso, gente. Beijo. O próximo encontro a gente vai avisando ali nas nossas redes sociais, mas possivelmente vai ser, acho que na sexta que vem, né? Bem possível, mas a gente confirma com vocês, tá bom? Dai, perfeito. Um beijo, bom fim de semana a todos. Tchau. Tchau.